Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações, queria agradecer a todos que estão chegando aqui aos poucos. Deixa eu ver aqui como estão as pessoas chegando aqui. Estou vendo Bressales Brasil, desinformado merece passar fome. Ele fala, a notificação chegou aqui, boa essa notificação. Batiste, terrorista, PT. O Batiste era, né, filiado ao PT, né, senhor Aliena, né? Tudo isso a gente consegue perceber como as pessoas são alienadas quando elas conseguem viver essas loucuras aí de conseguir associar o Batiste ao PT, como se não bastasse. O próprio Bolsonaro utilizou o caso Batiste para falar que o PT é o partido mais corrupto do mundo. Aí, tipo assim, ele usa um gancho para falar de outra coisa. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer muito vocês que estão assistindo pelo canal do Estopa, é onde as notificações estão mais confiáveis. E eu gostaria que todos vocês que ainda não se inscreveram no canal do Estopa, se inscrevam, por favor. Quem estiver assistindo aqui pelo canal Leonardo Estopa, eu agradeço também. Hoje eu voltei a fazer os vídeos curtos que eu fazia antes. Eu lembro que, não sei se vocês se lembram, né, que no início dos meus trabalhos eu fazia exatamente vídeos curtos, eu não fazia lives. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a fazer os vídeos curtos. Comecei a fazer as lives e parei de fazer os vídeos curtos. Agora eu estou voltando a fazer os vídeos curtos e eu fazendo um pouquinho de pesquisas a respeito de como funciona o mecanismo de notificações do YouTube, eu descobri que o YouTube realmente ele vai interrompendo aos poucos as notificações quando você não assiste muito o conteúdo do canal. Significa que algumas pessoas podem assistir lives, outras pessoas podem assistir os vídeos curtos, mas essas pessoas acabam perdendo as notificações porque deixam de assistir uma coisa ou outra. Então, se você gosta das lives e não assiste os vídeos curtos, você pode deixar de ser notificado nas lives por causa disso e vice-versa, né? Então, o que tem sido a ideia, e eu acho que agora, mais do que nunca, essa ideia faz sentido, é concentrar as lives no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, e concentrar os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. O material que eu comecei a fazer hoje, né, deixa eu pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem estiver assistindo aí no Facebook, por favor, compartilhem no Facebook. Quem estiver assistindo no YouTube, se vocês puderem compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, isso é muito importante. As lives hoje, elas realmente não estão notificando. Antigamente, uma live dessa, quando eu começava, as pessoas recebiam o e-mail e chegavam para participarem. Hoje, quem está recebendo notificação talvez seja aí 2% das pessoas que recebiam antes. O YouTube está aos poucos cortando as notificações. Então eu cheguei à conclusão que o mais interessante é no futuro eu parar de fazer transmissões no canal Leonardo Estopa. Então, se vocês acompanham o canal, vocês perceberam que hoje eu fiz 3 vídeos, eu fiz 2 vídeos daquele que eu vou chamar de Drops do Estopa, que são os vídeos com fundo branco, aqueles vídeos que eu fazia antigamente, onde eu explico a teoria e a falcatrua por detrás das coisas. E fiz um vídeo que é o Tá no Twitter, que é um outro tipo de vídeo que eu vou fazer, comentando o Twitter aí, principalmente da equipe do Bolsonaro, quando eles fizerem tweets que não fazem muito sentido, não tenham muito nexo, né? Igual o que eu fiz hoje, eu perguntei, mas espera aí, qual que é a pertinência da mesma pessoa que apoia o Ustra falar mal do Batiste? Ninguém é obrigado a apoiar o Batiste, nem a apoiar o que o Batiste fez. Mas chamar o Batiste de terrorista depois que você fez um discurso de amor ao Ustra é uma coisa que não faz muito sentido. Ou seja, seria louvável o Ustra cometer torturas e outros crimes de forma política, mas, em compensação, o Batiste, por ter feito isso, torna-se um terrorista aos olhos do Bolsonaro. Então, esses comentários são os comentários do Twitter que eu vou fazer na minha playlist. Tá no Twitter a playlist Drops do Estopa, que para quem conhece meu trabalho,
há muito tempo, a playlist Drops do Estopa normalmente fala sobre questões técnicas. Hoje eu fiz 2 vídeos, quem não assistiu ainda, peço vocês, por favor, que assistam. Eu fiz um falando sobre efeitos colaterais da reforma da Previdência e eu fiz um vídeo que consegue falar, inclusive, com a direita. Por mais que a pessoa seja de direita, quando ela começa a perceber que a reforma da Previdência pode ser uma coisa ruim para todos, inclusive para a direita, inclusive para os mais ricos, porque imaginem vocês que, olha, tudo bem, os mais ricos vão ter a Previdência garantida. Essa reforma da Previdência, eles falam que é para acabar com privilégios, mas, obviamente, juízes, promotores, procuradores e os próprios militares não estão incluídos nessa reforma da Previdência. Mas, na hora que você pensa que, no futuro, os mais pobres que serão excluídos desse benefício previdenciário, eles podem tornar-se um peso para todo o país, o Estado volta a ter responsabilidade com essas pessoas. Então, esse tipo de comentário mais profundo, mais técnico, são os comentários que eu vou fazer no programa Drops do Estopa. E tem também 2 outros trabalhos que eu pretendo fazer, que é, em especial, agora que eu estou vendo que eu abri os 2 aqui iguais. Mas, assim, 2 trabalhos que eu pretendo fazer, que são trabalhos diferentes um pouco, que vai ser a playlist Pobre de Direita, que eu vou fazer um trabalho mais com sátira a respeito da cabeça desse pobre de direita, dessa pessoa que se acha representada realmente pela direita. E um outro trabalho que eu vou fazer também, além desses 2, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o Drops do Estopa, tá no Twitter, Cansei de Ser Enganado. Existem momentos em que os políticos trazem coisas tão absurdas que a gente tem vergonha alheia. É no momento em que um político traz coisas do tipo, olha, o feijão subiu de preço porque o Brasil doou para Cuba. Ou então, eu encontrei o Jesus no pé de goiaba e nós precisamos acabar com a teoria da evolução. Então, nesses momentos, eu vou falar, eu cansei de ser enganado, para explicar exatamente o que existe por detrás da intenção desse político. Por exemplo, quando um político fala que nós temos teoria da evolução brigando contra a religião e que isso está demais, que a religião tem que estar em primeiro lugar, a tentativa desse político, lógico, é criar uma imbecilidade garantida na sociedade, garantir que o povo não tenha acesso à informação, que o povo não tenha acesso à ciência, a exemplo do que aconteceu na Turquia, onde, infelizmente, o mesmo tipo de medida foi tomada para imbecilizar a população. Deixa eu abrir aqui, eu já vou abrir os comentários, tá, pessoal? Eu só me perdi, porque agora que eu percebi que eu abri os mesmos comentários em 2 lugares, mas eu já vou agradecer o Lívio Silva. Boa noite a todos e todas. Parece que Bolsonaro não conseguiu fazer nenhum espetáculo midiático com a prisão de Batiste. A prisão do Batiste é uma prisão bem complexa, né? É uma coisa assim, eu fiz o vídeo falando sobre isso, mas a gente precisa falar um pouquinho mais a respeito disso, que é essa questão de que, veja, não é tanto motivo para comemorar, assim, essa prisão do Batiste, né? É uma coisa que parece que é muito boa, mas no final das contas ninguém sabe ao certo o que significa a prisão do Batiste. A primeira coisa a respeito da prisão do Batiste será que o Batiste realmente era a pessoa que realizou aqueles atos? A segunda coisa em quais condições ele realizou aquilo que eles chamam de atentados, né? Eles estão chamando os atos do Batiste de atentados, mas até que ponto a gente pode considerar os atos dele como terrorismo? Porque, gente, uma coisa é muito comum. Todo terrorista, para um lado da história, é lutador de liberdade para o outro lado da história. E eu, lógico, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de defesa a absolutamente nada que tenha acontecido contra seres humanos. Eu sou totalmente contra o uso da violência. Eu não apoio, sob hipótese alguma, o uso da violência na política. Mas uma coisa a gente precisa admitir. As pessoas que estão lutando para se livrarem dos Estados Unidos nos países onde os Estados Unidos invadem, elas são chamadas de terroristas. Então, para o povo delas, elas são os freedom fighters, os lutadores por liberdade. Em contrapartida,
Para nós aqui, que somos submissos à imprensa dos Estados Unidos, essas pessoas são terroristas. É nesse momento que eu chamo a atenção. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui pelo canal do Estopa no YouTube. Sou bizarro. O PT roubou os aposentados, reforma e auditoria. Eu imagino, sou bizarro. Não, uma coisa, eu tenho certeza, você é bizarro. Né? No momento que o Sou Bizarro fala, o PT roubou os aposentados. Desculpa, pessoal, agora que eu percebi aqui que não estava gravando, não estava exibindo as mensagens. No momento que o Sou Bizarro fala, o PT roubou os aposentados, ele fala, pelo menos o nome está certo, ele é bizarro. Imagino como que deve ter sido o PT roubando os aposentados, né? O PT indo na casa de um por um falando, eu sou o PT, passe a grana. E o aposentado falou, olha, todo o dinheiro que eu recebi foi conta de pagar o cartão de crédito da farmácia, do supermercado, e ainda minha família teve que me ajudar com um pouquinho de dinheiro que não deu para tudo, não. Aí o PT virou as costas e falou, tá muito bizarra essa situação, não deu para roubar esse aposentado, não. Aí o PT foi pelejando de casa em casa dos aposentados e até hoje não conseguiu achar muitos aposentados que estão tão bem quanto falam os bolsonarianos, os mercadoloides aí, que são a favor da reforma da Previdência. Zenaide Virgínia também pelo canal do Estopa. Nara Jucá, os laranjas tá rindo na cara do povo. Isso mesmo. A família Queiroz está dançando na cara do brasileiro. Paulo Fogaça, Estopa, rumores vindos da França diz que os coletes amarelos estão sacando todo o dinheiro dos bancos para quebrá-los. Será verdade? Olha, existe essa possibilidade. E uma coisa é certa, os bancos não têm 10% do dinheiro que eles emprestam. Então, se vocês depositam, se o brasileiro quiser, assim, derrubar o sistema, é só coordenar para tirar o dinheiro do banco. É lógico, vai ter aí um sistema aí de sequestro de poupança, qualquer coisa do tipo para evitar, né? A gente vai ter uma reação do governo para evitar que isso aconteça, mas, obviamente, dessa forma conseguiria quebrar o sistema. Deixa eu liberar aqui. Léo, juíza vai deixar o caso Lula para o substituto do Moro? Assim, a gente não sabe, né? A gente sabe que a juíza foi indicada pelo Moro, né? Agora a gente não sabe se ela deixa o caso Lula por medo, por consciência, né? Porque ela tem essa obrigação aí de perseguir. Deixa eu agradecer muitas pessoas que estão no Dilma Resistente no Facebook. E deixa eu agradecer também as pessoas que estão no Leonardo Estopa no Facebook. Muito obrigado a vocês por participarem com a gente. Muito importante a participação de vocês. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço de coração, pessoal. Então, se vocês estiverem no Facebook, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu estou vendo aqui, eu estou muito feliz que o canal do Estopa, ele está crescendo e agora que nós já temos aqui, deixa eu calcular, 200 mais 200, 400, já passamos de 1.000 pessoas assistindo essa live e eu queria nesse momento explicar para vocês, voltei a fazer, as pessoas há muito tempo estavam me pedindo para fazer os vídeos curtos, que é quando eu comecei meus trabalhos, né, através dos vídeos curtos. E eu voltei a fazer os vídeos curtos hoje, só que eu vou fazer várias modalidades de vídeos curtos. Para que vocês recebam as notificações desses vídeos, é muito importante que vocês cliquem no sininho do canal Leonardo Estopa, porque, infelizmente, o YouTube está descadastrando as pessoas. Então, as pessoas não estão mais recebendo notificações. O YouTube está desativando as notificações. E, além disso, é muito importante que, aos poucos, quem estiver assistindo pelo canal Leonardo Estopa, se inscreva também no canal do Estopa. Por quê? Porque para organizar os vídeos curtos, eu vou transformar o canal Leonardo Estopa em um canal exclusivo de vídeos curtos. Já o canal do Estopa, ele vai ter as lives e os cortes das lives. Isso vai permitir que as pessoas recebam as notificações, porque as pessoas vão procurar o canal do Estopa pelas lives e as pessoas também recebam as notificações dos vídeos curtos. Deixa eu comentar aqui os comentários no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado. Maria de Lourdes, manda boa noite. Andrei Teixeira, likes, pessoal.
Muda Brasil, ele acha que a mudança está no Bolsonaro, ele pede para que o Lula apodreça na jaula, e eu te falo, Muda Brasil, uma certeza nós temos, quanto mais Lula ficar na jaula, mais o povo brasileiro fica na jaula. A única oportunidade do povo brasileiro se libertar do que está acontecendo no Brasil hoje é a liberdade do Lula. E um dos motivos que eu posso garantir isso é exatamente a existência de pessoas como você. É necessário um trabalho muito grande, mas muito grande de orientação para que pessoas como você consigam entender como que a gente está sendo enganado. Deixa eu agradecer Ana Oliveira, que ela dá um superchat pelo canal do Estopa. Boa noite, Léo. Recebi a notificação no Fantástico, hoje passou uma reportagem de Damares. Ana Oliveira, muito obrigado. Me parece, pessoal, que o canal do Estopa está mandando as notificações. O canal Leonardo Estopa que não está enviando as notificações. E se estiver acontecendo isso realmente, se o canal do Estopa estiver mandando as notificações, então algumas notificações estão chegando. Se inscrevam no canal do Estopa para que vocês recebam as notificações. Muito obrigado, Ana Oliveira. E eu estava comentando aqui com o Muda Brasil. Gente, a existência de pessoas como o Muda Brasil, que tem um ódio do Lula sem saber porquê, é a maior prova de que essas pessoas precisam do Lula, porque se as pessoas tivessem a mínima noção do que está acontecendo, elas jamais estariam se ligando a essa loucura que está acontecendo hoje no Brasil. E uma das formas de a gente identificar, e hoje eu falo em especial porque conversando com uma pessoa que é cirista, que é o Clicério, ele falou comigo, olha, estou muito decepcionado com o Ciro. Quem falou isso comigo foi o Clicério. E o Clicério falou, olha, eu acho que a regra agora é Lula livre. Esse indicador do Clicério, ele me mostra uma coisa muito importante. A estratégia do Ciro, ela pode até funcionar. A estratégia do Ciro até pode funcionar. Mas a estratégia do Ciro não vai conquistar a esquerda. E é muito difícil o Ciro conquistar a esquerda com esse vai e volta dele, porque o Ciro ele vai perdendo a credibilidade. É claro que o Ciro não é obrigado a estar do lado do PT, mas no momento que o Ciro volta atrás a respeito de coisas que ele já tinha falado no passado, o Ciro realmente decepciona as pessoas que gostam dele. Quem acompanha minha live há muito tempo sabe que eu sempre, mas absolutamente sempre falei aqui, sob hipótese alguma vamos perder nosso tempo de falar mal do Ciro Gomes. Eu tô vendo o Clóvis Galli falando aqui, o Ciro destila ódio. O Ciro tá ficando cada vez mais indefensável, a gente precisa admitir isso. Essa questão do Ciro destilar ódio, eu não diria que ele destila ódio, eu diria que o Ciro tá jogando. Ele ficou realmente muito decepcionado porque tanto a teoria do PT quanto a teoria do Ciro são amplamente pertinentes, tá, gente? É pertinente a ideia de que o Ciro tinha que apoiar o PT para fazer uma grande aliança de esquerda, como é pertinente também o posicionamento do Ciro que o PT, quando insistiu na candidatura do Haddad, o PT se entregou e automaticamente elegeu o Bolsonaro. As duas argumentações são pertinentes. Mas o detalhe é que nesse momento a coisa menos estratégica para o Ciro fazer é partir para o ataque. Pode ser que o Ciro esteja jogando, tentando conquistar um espaço não dentro da extrema-direita, porque a extrema-direita, a tendência depois da vergonha é a extrema-direita ir acabando, mas dentro de uma direita moderada. Pode ser que o Ciro esteja percebendo que talvez seja a hora de ir para uma esquerda moderada. Agora olha que interessante. Eu, há uns 3 meses atrás, eu comecei a falar sobre o processo de desseleção natural. O processo de seleção natural é o processo negado pela Damares, pessoal. O processo de seleção natural é aquele processo que a Damares falou que não existe. Seleção natural funciona da seguinte maneira. Deixa eu agradecer. Esse processo, essa coisa de seleção natural é muito interessante. E eu vou achar até um desenho aqui para a gente conseguir ilustrar a ideia de seleção natural
que é a ideia do darwinismo que a Damares tanto odeia, né? Normalmente o pessoal do fanatismo religioso, eles atacam o darwinismo, mas eu preciso muito agradecer o Elísio Carlos Cotrim aqui primeiro, porque os superchats são importantíssimos. Agora nem é para o crescimento do canal não, agora é para a sobrevivência do canal, porque com a redução do alcance e com essas modificações que foram realizadas, a renda do canal caiu tanto que esse mês está difícil até de pensar no pagamento das contas. Muito obrigado, Elísio Carlos Cotrim. Fale sobre o pobre de classe média que vive comemorando a alta da Bolsa de Valores. Parabéns pelo seu trabalho de esclarecimentos. O desavisado e desinformado eleitor brasileiro vai precisar de muita informação para melhorar. Muito obrigado mesmo, Elísio Carlos Cotrim, pela sua participação. Eu queria, antes de mais nada, eu queria agradecer, lógico, eu queria lembrar vocês que nós estamos ainda no desespero da campanha para pagar Estamos ainda no desespero da campanha para pagar o computador. O que aconteceu, pessoal? Nós nos unimos para montar um computador aqui para o canal. Lembrando que o canal Leonardo Stolpe é um canal de trabalho voluntário pelo campo progressista e o campo progressista não tem patrocínio. Isso é uma coisa que é regra. Para vocês terem uma ideia, não interessa, eu posso ser o melhor apresentador do Brasil, enquanto eu fizer esse trabalho de esquerda, eu estou estigmatizado, porque os patrocinadores das emissoras de televisão, que são normalmente de direita, eles exigem que eu não possa participar de absolutamente nada. Então é natural que as pessoas, né, que os apresentadores que tenham um bom currículo, que eles sejam chamados para emissoras de televisão, para essas coisas, consigam empregos na área, façam palestras. Quando você é de esquerda, como eu, os patrocinadores da palestra, eles impedem você de participar das palestras, então você é boicotado de tudo. Esse canal eu decidi fazer para tentar recuperar o povo brasileiro e não necessariamente para ganhar patrocínios. Então, esse canal é mantido por pessoas como Elísio Carlos Cotrim e também aqui Márcio Santos, Ventos por Liberdade, participando aqui constantemente. Acho muito suspeito tudo que estão fazendo nesse desgoverno. Se apertar um pouco mais, vai aparecer muito mais tramóias. Agora, quem vai apertar? Tá aí a super pergunta. Quem vai querer? Nós temos 2 pontos, e eu vou voltar no superchat anterior, que eu quero falar sobre essa questão do pobre da classe média. Nós temos 2 pontos interessantíssimos nesse momento para imaginar em quem vai ser louco de apertar esse governo. Primeiro, esse governo venceu porque esse governo teve um apoio de uma maioria de fanáticos que dificilmente estão preocupados com a verdade. Hoje, qualquer pessoa que for apertar esse governo vai pensar a seguinte coisa: olha, apertar esse governo é a mesma coisa de desafiar um pastor dentro da igreja. Por mais que o pastor esteja errado, o fanático sempre vai proteger o pastor. Então, o que você fala é muito interessante. Muito obrigado, Jana Nunes, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também, Sérgio Luiz, que manda um vida longa ao canal. Obrigado de coração, pessoal. Voltando agora, né, tentando acertar as lives. Amanhã eu vou tentar fazer a partir das 10 horas e das 10 à meia-noite, para não perder o pessoal que chega à meia-noite também. Então, vou tentar aguentar, segurar 2 horas de live. Foi uma ideia aí que eu estava conversando com o Clicério hoje. O Elísio fala uma coisa que é muito interessante, que é essa questão da percepção dessa classe média nossa de que a Bolsa de Valores tenha qualquer relação com a prosperidade do brasileiro. A pergunta básica que a gente precisa fazer para essa classe média, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o eleitor do Bolsonaro e para essa classe média que fica comemorando o dólar e Bolsa de Valores é: peraí, desses 55% de eleitores do Bolsonaro, quantos deles já pegaram numa nota de dólar? Primeira pergunta básica é essa. Olha, eu garanto para vocês que de todos os eleitores e apoiadores do Bolsonaro, nem 0,1% pegou numa nota de $1. Primeiro ponto. O segundo ponto é: quantas pessoas que votaram no Bolsonaro são investidores da Bolsa de Valores? Eu falo isso porque essa questão da Bolsa de Valores cria uma expectativa na cabeça das pessoas de que o fato de você ver a Bolsa de Valores
subindo e o dólar caindo, as pessoas vão ganhar um pouco mais. E a pergunta básica que eu faço é o seguinte: se você hoje tivesse do seu patrão uma promoção que dobrasse o seu salário, você pagaria o dobro nos produtos no supermercado? A pergunta básica. Imagine que você vai todos os dias comprar no mercadinho de Seu João. E na hora que você chega no mercadinho de Seu João, a primeira coisa que você faz antes de fazer sua compra é comprar um refrigerante para ficar rodando lá dentro. Aquele refrigerante custa R$ 3,50. E aí hoje é um dia diferente, porque ontem seu patrão conversou com você e falou: olha, a partir de agora você ganha o dobro, você teve uma promoção. A pergunta básica que eu faço é: você vai chegar lá no Seu João e entregar R$ 7,00 para pagar o refrigerante de R$ 3,50? E obviamente a resposta é não, gente. Eu falo isso porque existe uma expectativa, principalmente nas pessoas que não têm noção do que é Bolsa de Valores, de que o aumento na Bolsa de Valores possa significar um aumento na mesa do trabalhador, um aumento na mesa das pessoas comuns. E não, o especulador de Bolsa de Valores, ele quer lucro, e o aumento nas ações das empresas na Bolsa de Valores são indicativos de um país que agora vai reduzir os impostos dos mais ricos, de um país que agora vai reduzir a proteção ambiental, de um país onde vai ser muito mais fácil você poluir, você destratar os trabalhadores, você descumprir com leis trabalhistas. Isso, obviamente, causa um aumento nas ações da Bolsa de Valores. A pergunta que eu faço nesse momento é: o que o trabalhador brasileiro ganhou com esse aumento na ação da Bolsa de Valores, sendo que o aumento nas ações da Bolsa de Valores estão acontecendo exatamente porque o trabalhador está perdendo? E é muito fácil entender, gente. Olha, existe um conflito entre os interesses do empresário e os interesses do trabalhador, porque o lucro do empresário, ele é o preço do produto. E dentro do preço do produto, né, o lucro do empresário é o preço de venda menos o custo do produto. Então, se o empresário vendeu o produto por 100, mas ele gastou 90 para produzir, ele teve um lucro de 10. Se abaixa o valor da folha de pagamento, se abaixam os direitos trabalhistas, obviamente ele consegue reduzir. Então, se o empresário conseguiu reduzir o seu custo de produção para 80, ele passa a ter o lucro de 20. Na Bolsa de Valores, isso vai significar uma explosão nas ações. Só que para conseguir aumentar as ações na Bolsa de Valores, o governo teve que reduzir os direitos dos trabalhadores, o que significa que talvez 1% da população brasileira seja beneficiada a troco de 99% da população prejudicada. Mas isso resultou no aumento das ações na Bolsa de Valores. Esse aumento nas ações da Bolsa de Valores não significa aumento para você, para mim ou para qualquer pessoa que esteja assistindo aqui agora, mas significa redução para nós e aumento para os especuladores. A pergunta básica que a gente tem que fazer nesse momento é: olha, aumentou sim na Bolsa de Valores. Você é investidor da Bolsa de Valores, né? Normalmente o que a gente tem visto são especuladores bobos achando que são especuladores, que são banqueiros. Muito obrigado, Edson Lira, pelo superchat, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio Luiz, mais uma vez, muito obrigado, Jana Nunes, aqui no canal do Estopa, muito obrigado para Mara Pieruccini, muito obrigado, Mara, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês pelas ajudas e queria lembrar vocês que o canal Leonardo Estopa vai passar a fazer apenas os vídeos curtos. Isso para frente, lógico, não vai acontecer isso amanhã. Então o nosso desafio nos próximos dias está em todas as pessoas, por favor, todos vocês que estão assistindo essa live no canal Leonardo Estopa, assinem o canal do Estopa. Os meninos que estão aí compartilhando o link, basta assinar, você pode continuar assistindo aqui no canal Leonardo Estopa. É muito importante que você assine o canal do Estopa, porque quando a gente parar de transmitir no canal Leonardo Estopa, você tenha o link, né, e a notificação do canal do Estopa. O que acontece, gente? Na prática, o YouTube ele faz um cálculo de quanto tempo da live as pessoas assistem. Se você não assiste muito tempo da live, ele para de te notificar. Pelo que eu entendi, é isso. Então pode ser que as notificações, eu tenho quase 150 mil inscritos no canal Leonardo Estopa e as pessoas não estão recebendo mais notificações dos meus vídeos. Isso porque talvez o YouTube esteja calculando o fato dessas pessoas não assistirem às lives. Então eu vou fazer os vídeos curtos, informativos,
não sei se vocês assistiram, mas eu fiz 3 hoje. Vou fazer durante o dia os vídeos curtos e informativos pro canal Leonardo Estopa, as lives no canal do Estopa e também dentro do canal do Estopa os cortes das lives, que são os pequenos pedaços dessa live que está acontecendo agora, só que cortados de forma temática. É muito importante que vocês se inscrevam no canal do Estopa para vocês receberem também esses cortes temáticos aí. Muito obrigado, então, às pessoas que estão participando. Eu prometi para vocês que eu ia falar sobre o Ciro Gomes e como que a gente pode relacionar a ideia do Ciro Gomes com a ideia da evolução natural, que é fortemente, da seleção natural, que é fortemente combatida pela Damares. Por que que eu trouxe essa ideia de seleção natural, pessoal? Deixa eu abrir. Tá aqui uma imagem do darwinismo. Por que que eu trouxe essa ideia? Porque há uns dias eu comecei a falar sobre o brasileiro estar impondo uma desseleção natural ao seu povo. Queria agradecer muito vocês, eu estou percebendo aqui que desde o início da transmissão teve um crescimento muito legal no canal do Estopa. Então, pessoal, quem ainda não entendeu, são 2 canais. Esse canal, muitas pessoas estão assistindo agora pelo canal Leonardo Estopa e as lives vão passar a ser realizadas só nesse canal aqui, que é o canal do Estopa. A finalidade disso é para que eu tenha condições de focar o canal Leonardo Estopa nos vídeos pequenos, que são os vídeos instrutivos. Deixa eu trazer então para vocês. Existe um comentário muito grande, muito obrigado, Mara, aqui pelo canal do Estopa. Deixa eu liberar aqui os comentários também. A Eliana, pelo canal do Estopa, ela fala: Ciro é um oportunista, covarde e egoísta. Ela está falando isso aqui no canal do Estopa. Deixa eu agradecer. Akira AMV é estopar. Não é estopar, não. É estopa no Brasil. Lá na Itália, estopa, Akira. Deixa eu ler o comentário da Eliana Rita no canal do Estopa, porque ele faz uma conexão interessante com o que eu vou apresentar agora. Veja bem. A Eliana fala, deixa eu só agradecer aqui, antes que vai embora esse comentário aqui do Roberto Filho. Léo fala da Glaze e a iminência de um conflito armado. Deixa eu entrar aqui no assunto do Ciro Gomes, porque é muito importante a gente avaliar a postura do Ciro, que a postura do Ciro indica muito, daqui a pouco eu volto, tá, Roberto Filho? A postura do Ciro indica muito como que nós estamos conduzindo o Brasil hoje e o risco de tudo que está acontecendo. A Eliana Rita, pelo canal do Estopa, fala: Ciro é um oportunista covarde e egoísta que abandonou seus eleitores cearenses e a democracia de seu país por pura mágoa absurda. Eliana Rita, olha, quem acompanha meu trabalho há mais tempo se lembra de quando eu trouxe pela primeira vez o termo desseleção natural. Eu falei, olha, infelizmente nós estamos vivendo uma situação em que hoje o Brasil está num processo de desseleção natural. E quem conhece a seleção natural já entende o que eu estou falando. Mas já que não são todas as pessoas que lembram dessa teoria, eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, para depois explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Olha só, gente, o que é o processo... Lembrando dessa teoria, eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, tem uma fotinha do para depois aqui explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Olha só, gente,
O que é fotinha do darwinismo, o processo dessa teoria? Eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, da evolução, uma fotinha do pra depois, aqui para explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Em especial pela Olha só, gente, o que é o darwinismo, o processo dessa teoria? Eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, da evolução, uma fotinha do pra depois, aqui para explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Em especial pela Olha só, gente, o que é o darwinismo, o processo dessa teoria? Eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, da evolução, uma fotinha do pra depois, aqui para explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Em especial pela olha só, gente, o que é o darwinismo, o processo dessa teoria? Eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, da evolução, uma fotinha do pra depois, aqui para explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Em especial pela olha só, gente, o que é o darwinismo, o processo dessa teoria? Eu vou trazer essa teoria aqui primeiro, da evolução, uma fotinha do pra depois, aqui para explicar para vocês o que está acontecendo na política brasileira. Olha só, gente, Pessoal, acabei de receber aqui a notícia, eu vi que o Clicério estava ligando e aí eu vi o pessoal falando que o som bugou. Deixa eu pedir desculpas para vocês aqui pela falha técnica. Eu acho que tem que ter uma forma tecnicamente possível de monitorar essas coisas, mas enfim. Deixa eu voltar no início, porque eu sei que absolutamente nada funcionou do som. Então, voltando no início, eu vou falar com vocês sobre o processo de seleção natural, porque através do processo de seleção natural dá para a gente entender o que está acontecendo na política brasileira hoje, que é um processo de desseleção natural. Mas antes de falar do processo de seleção natural, já que tudo bugou, deixa eu agradecer aqui. Jedi MG, Léo, ajusta o som aí, está sobrepondo, não está dando para escutar direito, muito obrigado. Lena Pacheco, Léo, você acha que explode uma guerra contra a Venezuela? Lena Pacheco, eu acho que não, eu acho que é muita lenga-lenga para tentar criar legitimidade para que o chefe do legislativo assuma a presidência. Está muita gente querendo fazer medo no Maduro, para o Maduro desistir, para o Maduro renunciar. Estão falando que vai ter guerras, porque o Maduro sabe que se tiver uma guerra, ele vai ser exterminado no final dessa guerra, como aconteceu com Saddam Hussein. Então, eles estão ameaçando de uma guerra para o Maduro desistir e renunciar. Esse é o meu ponto de vista, mas claro que pode acontecer sim uma coisa diferente. Eu estou vendo ali a Ruth Milk falando, atacaram o canal do Léo com radiação. E olha, Ruth Milk, radiação, ela acontece de forma ionizante, não ionizante, e o simples fato de eu ter lâmpadas ligadas aqui, significa que eu estou recebendo radiação no espectro visível. Se eu não estivesse recebendo radiação no espectro visível, eu não conseguiria enxergar. Muito obrigado, então. Pessoal, eu vou voltar no assunto. Eu peço vocês para compartilharem. Eu só percebi, eu achei que tinha alguma coisa errada, mas eu percebi que o Clicério estava ligando, eu falei, tem alguma coisa errada.
Na hora que eu percebi que ele estava ligando, eu fui procurar o que era, aí eu fui ver que a audiência, que já estava boa, começou a despencar. Então eu peço para vocês, por favor, compartilhem novamente. Na hora que deu o bug do som, realmente as pessoas abandonaram a live. Quem puder compartilhar mais uma vez para a gente aumentar o alcance, quem puder compartilhar aí no Facebook para a gente aumentar o alcance, isso é importante. Na hora que deu o problema, o povo abandonou. Quem tiver no canal do Estopa puder compartilhar também. Quem tiver no canal Leonardo Estopa puder compartilhar. E todo mundo que estiver assistindo puder vir para o canal do Estopa e assinar o canal do Estopa. Isso é muito importante. Então vamos voltar ao assunto. Vou falar por que eu acho que o Ciro Gomes aos poucos está mudando o seu modo de ver a política brasileira e por que o Ciro Gomes está tendo determinadas atitudes que a gente não esperava dele. Mas para isso, eu vou introduzir a ideia da evolução natural. A ideia da evolução natural, gente, o darwinismo, é a ideia de que as espécies vão se adaptando e para essas espécies se adaptarem, elas precisam, primeiramente, mudarem para sobreviver ao ambiente. Então, além da espécie ter que mudar para sobreviver ao ambiente, os mais fortes daquela espécie são os que sobrevivem. Dentro da humanidade, a gente tem, por exemplo, a seleção natural através da beleza. Por incrível que pareça, o ser humano, né, o conceito de seleção natural da maioria dos seres humanos é a beleza. Então a fêmea procura aquele macho mais bonitinho, o macho procura aquela fêmea mais bonitinha e isso gera o filho mais bonitinho. Mas fora da espécie humana, em que a beleza é o critério mais importante, existem outras formas de seleção natural, que é a ideia dos mais fortes sobreviverem. Então imaginem vocês que o Darwin fez uma pesquisa em ilhas. Ele teve a oportunidade de perceber que determinados pássaros em determinadas ilhas, eles eram os mesmos pássaros, mas com formatos diferentes de bicos. E o Darwin percebeu que o bico dos pássaros estava adaptado ao tipo de fruta que tinha nessas ilhas. Então, determinadas ilhas que tinham frutas mais duras, os bicos eram mais robustos e mais adaptados para cortarem aquelas frutas. Mas como que aconteceu desses pássaros irem se modificando? Imaginem vocês que, por seleção natural, os pássaros que chegaram às ilhas onde as frutas eram mais duras, se eles não conseguiam comer as frutas, eles morriam. Então, os únicos pássaros que conseguiam procriar naquelas ilhas eram aqueles que conseguiam cortar aquelas frutas mais duras. E aí, automaticamente, a gente teve um processo de seleção natural. Os mais fortes sobrevivem. Agora eu vou introduzir para vocês o processo de desseleção natural e, por incrível que pareça, é uma coisa muito natural nos dias de hoje. Vocês vão perceber o que eu estou falando. Vocês já repararam que a primeira coisa quando você vai... A maioria do brasileiro, a primeira coisa que ele olha quando ele vai comprar um cachorrinho é o cachorrinho menorzinho daquela espécie, né? Porque o cara quer aquele animalzinho, né? A família ou a criança quer aquele animalzinho mais fofinho, mais bonitinho, o menorzinho. Para conseguir produzir os animaizinhos menores, o que eles fazem? Ao contrário do processo de seleção natural, que para produzir o mais forte cruza com o mais forte, né? Normalmente, dentro de uma espécie, vamos pensar, se vocês tiverem paciência de assistirem o que é uma briga de cangurus por fêmeas, é uma coisa absurda, né? Tem um quebra-pau lá dos cangurus e o canguru consegue expulsar o outro quando ele fica mais velho e é o mais forte que consegue aquelas fêmeas. E isso vai fazendo com que a espécie de cangurus vai tornando-se cada vez mais adaptada ao ambiente. Já na realidade dos animais de estimação, a gente tem o processo de desseleção natural. Então, aquele animal mais robusto, mais forte, ele nem é utilizado para procriar, porque não vai ser comercial. Então, eles vão pegando os animais mais fraquinhos e vão cruzando. E aí, eles vão criando uma espécie extremamente problemática. Quando eu falo extremamente problemática, eu falo que, olha, é problema pulmonar, é problema de todas as espécies, é baixa imunidade, e são animaizinhos fofinhos e bonitinhos, mas que adoecem fácil, que morrem fácil. O que isso tem a ver com a política? Nós estamos vivendo hoje um processo de desseleção natural na política. Isso porque, gente, tecnicamente falando,
Os políticos mais competentes deveriam ser os mais bem remunerados. E a remuneração do político é o voto. Então, a tendência natural que a gente tem que pensar é o seguinte: imaginem que a gente tivesse aí pessoas conscientes para votarem nos políticos. Se os seres humanos, em geral, fossem inteligentes e conseguissem identificar os melhores políticos, a gente conseguiria um processo de seleção natural na política, em que os melhores políticos seriam reeleitos e os políticos ruins seriam jogados fora da política. Só que como a política ela não obedece um processo de seleção natural, ela obedece um processo de seleção dos alienados, ou seja, é o povo fanático, é o povo alienado que vota nos políticos, a gente está vivendo um processo de desseleção natural. Quando que começou mais precisamente esse processo de desseleção natural no Brasil? Quando a gente começou a ter artistas e celebridades candidatando e conseguindo vencer na política. O grande evento de virada na política brasileira foi a eleição do Tiririca. Quando o Tiririca foi eleito, ficou provado, em especial para os partidos e estrategistas políticos, que política não é lugar de seriedade. No momento que o Tiririca conseguiu ser o deputado mais bem votado do Brasil, qualquer estrategista político percebeu que na política a seriedade só faz você conseguir a derrota. Então, imaginem vocês, olha, o estrategista, aquela pessoa que pensa a política, ele pensou da seguinte maneira: olha, peraí, eu estou aqui tentando criar um político sério, tentando mostrar uma pessoa compromissada e não consegui 10% dos votos daquele Tiririca que só falou que pior que tá não fica. E aí a gente teve eleição de várias pessoas com um note bem semelhante ao do Tiririca. Naquele momento em que ficou provado que na política a seriedade não funciona, nós começamos a descer a ladeira da seleção natural dos políticos e passamos para a desseleção natural da política. E à medida em que as redes sociais foram se popularizando, os políticos foram percebendo que quanto mais mentiras confortáveis, mais eles conseguiam popularidade. É o efeito Jair Bolsonaro, é o efeito Magno Malta, que apesar de não ter sido reeleito, ele utilizou-se muito disso. Então, essas pessoas perceberam, principalmente, olha, pessoas como o Marco Feliciano, essas pessoas perceberam que você não tem que falar a verdade na política. Você está trabalhando com a população que não gosta de verdade. Você tem que vender para aquela população aquilo que ela quer ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir. Então, a política é isso. E aí, onde que encaixa o Ciro Gomes? Eu considero o Ciro Gomes, na última campanha eleitoral, uma das pessoas mais sinceras da política brasileira. Veja bem, na última campanha eleitoral, o Ciro Gomes veio desenvolvendo todo um trabalho coerente de explicação dos problemas da economia, de explicação de palestras, tentando se aproximar da juventude. Ele veio desenvolvendo um trabalho sério de política. Quem não gosta dele, que me desculpe, mas a gente precisa admitir que nesses últimos tempos ele veio desenvolvendo um trabalho muito sério. Aí chega o Ciro Gomes e não consegue chegar no segundo turno. Quando o Ciro Gomes foi derrotado no primeiro turno, depois de todo um trabalho sério que ele fez e toda uma preparação acadêmica, e ele viu o Brasil eleger Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é exatamente o extremo oposto do Ciro Gomes. Enquanto o Ciro Gomes preocupou a vida inteira em se preparar para ser coerente, o Bolsonaro preocupou a vida inteira em simplesmente falar bobeira, porque a coerência não importa. Aí imagine você o solavanco que o Ciro Gomes teve. Olha, pensa, eu me preparei a vida inteira para ser coerente, para ser o mais preparado, e a população votou e elegeu o Bolsonaro, o cara que é exatamente o oposto máximo da preparação na política. Qual que é a mensagem da sociedade brasileira? A mensagem da sociedade brasileira é que na política o Brasil não quer seriedade, na política o Brasil não quer verdade, o Brasil quer sensacionalismo. E a gente precisa analisar outro ponto, gente. Os políticos são como comerciantes. Imagine que São João ele tem uma intenção de montar um negócio e São João pensa, olha, se eu montar uma quitanda para eu vender alimentos orgânicos, eu vou aproveitar um nicho do mercado, porque aqui no bairro ninguém vende alimentos orgânicos. Aí ele vai e coloca alimentos orgânicos para vender na quitanda dele, lá na lojinha dele. E ele percebe que apesar de não ter ninguém vendendo, ninguém quer comprar alimentos
alimentos orgânicos. Durante todo o tempo, o Sr. João faz aquela propaganda falando que os alimentos preparados com agrotóxicos causam câncer e que ele está fazendo aquele trabalho fantástico de vender alimentos orgânicos porque ele preocupa com seu bairro, mas ninguém compra na mão do Sr. João. Então o Sr. João vai se adaptar. Ele quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que eu tenho toda a estrutura montadinha aqui e vou começar a vender alimentos com agrotóxicos, já que ninguém quer os alimentos orgânicos, eu vou vender os alimentos com agrotóxicos. Então, mesmo o Sr. João, que vendia alimentos orgânicos e falava que o alimento com agrotóxico causava câncer, para ele conseguir ganhar o dinheirinho dele, ele começou a vender os alimentos com agrotóxicos e pronto. Ele se adaptou à realidade, porque aquela sociedade não quis o produto que ele estava vendendo. E o que o Sr. João quer é o lucro. O que o político quer é voto. O político quer o poder. Como que ele vai chegar aos votos é a forma de adaptação desse político. Então não pensem vocês que eu estou falando exclusivamente do Ciro Gomes, eu estou falando de qualquer político. O que o político quer é voto. Então hoje, a mensagem que o povo brasileiro deu para a classe política é que não vale a pena governar com seriedade, não vale a pena fazer uma campanha fundamentada em verdades e teorias econômicas e teorias políticas, não vale a pena ser sério. Para você ser respeitado como político no Brasil, você tem que ser oba-oba, sensacionalista e tá mais ou menos do lado do opressor, do lado da direita. Então eu consigo ver não apenas o Ciro Gomes, mas várias pessoas que eram de centro-esquerda migrando para o centro-direita, porque existe uma demanda. Vocês lembram da história do Sr. João, que queria vender os alimentos sem agrotóxicos, porque os orgânicos, porque ele imaginava que existia mercado para alimentos sem agrotóxicos. No momento que o Sr. João percebeu que não existia mercado, ele simplesmente mudou para os alimentos com agrotóxicos. Político é a mesma coisa. Hoje, os brasileiros sinalizaram para a ideia de que, olha, nós queremos, é um desrespeito ao trabalhador, nós queremos esse oba-oba. Então, vários políticos vão mudar para esse lado do discurso, vão fazer exatamente o que o povo está pedindo. O detalhe que eu chamo a atenção nesse momento é o seguinte: talvez o Ciro não esteja com o timing adequado. Por quê? Imaginem vocês que nós estamos entrando no pior momento do liberalismo brasileiro. É um momento em que o liberalismo vai destruir absolutamente tudo. Isso é a percepção que eu tenho. E se o Ciro acredita que esse liberalismo vai destruir absolutamente tudo, se ele vai para esse caminho, nós vamos chegar nas eleições de 2022 com a esquerda forte e a direita fraca. E o Ciro tendendo para a direita, ele está tendendo para o lado que pode perder novamente. Mas enfim, é só um comentário sobre o processo de desseleção natural. Eu gostaria de pedir vocês que compartilhassem para a gente aumentar o alcance. Queria pedir vocês para compartilharem também no Facebook. Infelizmente, eu tive esse problema aí da realimentação e deu aí esse apito estranho. Estou tentando descobrir onde que eu tenho alguma coisa rodando a ponto de ter dado isso. Que para ter dado isso eu tenho que ter algum dos vídeos aqui rodando. Eu não consigo ver qual que é, mas enfim. Agora eu já descobri que existe essa possibilidade de dar essa loucura e eu já sei como que eu posso evitar. Acabei de ver aqui. É um Facebook que eu estou usando para monitorar aqui. Queria agradecer. Me parece que são 113 pessoas assistindo pelo canal Leonardo Estopa no Facebook. No Dilma Resistente, me parece que são mais 78 pessoas, 270 pessoas assistindo aqui pelo canal do Estopa, mais 1.000 pessoas assistindo pelo canal Leonardo Estopa no YouTube. Eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal do Estopa, que é o canal que está fazendo notificações ultimamente. Deixa eu agradecer Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Então, Ciro é como aquele filho adotivo que se vê obrigado a aceitar o perfil da nova família. Todo político é assim, tá, gente? Olha, a gente não precisa se iludir. Todo político, ele trabalha para receber votos e conseguir o poder. Isso é lógico. E como o político ele tem essa tendência de querer votos e poder, ele vai fazer exatamente isso. Todo político vai fazer dessa forma. O detalhe é que quando o político faz isso, ele perde o outro lado, né? É o que está falando aqui. Felipe Amorim, Léo, eu me decepcionei com o Ciro nesse apoio ao DEM. Deixa eu ver aqui os comentários.
Eu me decepcionei com Ciro nesse apoio ao DEM na presidência da Câmara. Nem acredito que votei no Ciro achando que ele era oposição ao DEM-MBL. No campo político não existe muita oposição ao DEM-MBL que não seja quem foi extremamente prejudicado pelo DEM-MBL. A única possibilidade da gente ver uma oposição ao DEM é no PT, porque ali tem inimizade. Enquanto tiver qualquer possibilidade de ganho, eles vão se aproximar, e a melhor coisa que a gente faz nesse momento é não se iludir, para não se decepcionar. Deixa eu ver aqui o CIANCAP. O sistema recompensa a desonestidade. Por essa razão, acredito no fim do Estado. O CIANCAP, o grande problema do fim do Estado primeiro, como que o fim do Estado aconteceria, né? Porque a gente fica... Toda vez que eu vejo uma pessoa falar do fim do Estado, hoje, eu respeito muito as pessoas que falam a respeito da questão do fim do Estado, porque certamente o fim do Estado seria uma solução, né? Quando a gente pensa como o Estado prejudica. Mas como que a gente viveria sem o Estado, em contrapartida? O Estado é um grande problema, mas sem o Estado a gente teria... Vamos pensar, imagina na sua cidade aquele cara fortão, que é o mais forte da cidade, sem o Estado, se todos os dias ele fosse simplesmente na sua casa, te desse um couro e tomasse tudo que você produziu, né? Aí eu acho que o fim do Estado traria imediatamente um pacto social por um novo Estado. E o outro ponto é, como que a gente vai conseguir montar um mundo, né? Acabar com o Estado? Isso é que é a parte mais louca. Tem uma pessoa que é conhecida pessoal minha, que ele tem até um canal na internet, que é o Igor Janotti. Antes eu conversava com o Igor, eu chegava, porque o Igor é adulto, eu chegava a pensar, eu não acredito que esse cara tá falando isso sério. Porque, não, fim do Estado, essas coisas, porque qual que é o grande problema do fim do Estado? É a mesma coisa a gente falar em fim da corrupção. Não dá pra gente sonhar que vai ser tão fácil assim, não é tão fácil assim o fim do Estado e o fim da corrupção. O Estado ele é protegido pelas armas. E qual que é o grande problema, se ANCAP e qualquer outras pessoas aqui que defendem a ideia do fim do Estado e do imposto é roubo? Isso não está em cogitação. Esse é que é o grande problema. Não existe a menor possibilidade da gente acabar com o Estado e acabar com os impostos. A única coisa que existe a possibilidade é da gente decidir para onde os impostos vão. Se os impostos vão somente para beneficiar os mais ricos ou se os impostos vão impulsionar a economia redistribuindo renda para os mais pobres. Porque a possibilidade de acabar com o Estado e acabar com os impostos, ela não está em cogitação. Assim, se ANCAP com certeza conhece o Paulo Cogos. O Paulo Cogos ele defende de uma forma muito ferrenha o fim do Estado, mas ele é um cara tão inteligente que eu acho que é um personagem dele. Eu não acredito que ele defenda o fim do Estado acreditando nessa possibilidade do fim do Estado. Quem defende o fim do Estado acreditando nisso, que isso é possível, é a mesma pessoa que defende a possibilidade da gente ter governo sem corrupção. A corrupção está no ser humano. A necessidade do Estado é uma coisa que também está no ser humano. Olha, outra coisa se ANCAP, é o seguinte, quem acha que é possível essa questão do fim do Estado não consegue perceber que pelo menos 90% do povo reclama do Estado, mas se tiver a opção de viver sem ele, não vai aceitar. Então, olha, não, beleza. Existem pessoas que acham que o fim do Estado é interessante, mas você já parou para pensar que a maioria não vai pensar dessa forma? Então você vai ser sempre a minoria, porque por mais que o sistema seja opressor, as pessoas acabam dependendo dele. Então, não, vai acabar o Estado. Aí não vai ter ninguém para regular isso, nem regular tudo, vai ser o mercado que vai regular automaticamente. Existem teorias que falam que o mercado sozinho conseguiria regular tudo, mas e se não conseguir, essa incerteza? Eu não acredito na menor possibilidade do Estado deixar de existir, nem a menor possibilidade do Estado parar de cobrar impostos. Então, por isso que eu não discuto esses temas, que são temas que acabam ficando dentro do abstrato. É esse o ponto de vista que tem, mas eu respeito. Qualquer tema abstrato é merecedor de respeito, qualquer teoria é merecedora de respeito, como Ferdinand de Saussure disse, que uma tese, por mais que possa parecer absurda para o nosso ponto de vista, ela continua sendo uma tese. Quem sabe no futuro, né, existe aí uma possibilidade das pessoas viverem sem Estado, né, mas eu não acredito. Não me importa que a maioria pensa, é errado a quantidade de pessoas que defendem o Estado, não importa. É muito estranho, mas eu acho legal essa discussão, eu acho
muito, assim, eu acho uma discussão que vai muito além daquilo que é possível imaginar, daquilo que a gente tem condições de cogitar e por isso que ela acaba sendo merecedora aí de atenção. Esses comentários são os comentários aqui do canal do Estopa. Eu vi com uma pessoa falando que eu defendo o Ciro de forma... passando pano para o Ciro. Não estou passando pano para o Ciro. O que eu estou falando é jogando de uma forma limpa como que funciona a política e como que o Brasil vai fazendo os políticos se adaptarem. Isso é uma coisa absolutamente normal. Esse Brasil extremamente alienado vai fazer com que os políticos deixem de ser sérios e parem de trabalhar com seriedade. Então, se um político tiver hoje duas possibilidades, se ele tiver que decidir entre dois caminhos, um caminho que vai causar sensacionalismo e um caminho que vai causar empregos, ele vai preferir pelo caminho do sensacionalismo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que o que eu estou falando é uma coisa que acontece na sociedade brasileira há muitos anos. Toda cidade pequena investe em grandes festas. Não sei hoje que as cidades pequenas estão quebradas, mas é natural que toda cidade pequena invista em grandes festas. Quando eu falo festa, eu falo contratar artistas famosos. Lógico que tem a parte da corrupção, né? A parte da corrupção de contratação de artista é assim. O artista, ele cobra R$1 milhão, por exemplo, daquele R$1 milhão, uma parte volta para o prefeito por fora. Isso é a parte, infelizmente, relacionada à corrupção. Mas tem a parte relacionada ao pão e circo. Olha, a população vai ficar tão feliz com aquele artista que aquela população vai votar de novo naquele prefeito. Ah, mas aquele prefeito podia ter feito um distrito industrial que nada, ele perde se ele fizer isso. E eu vou contar para vocês... Deixa eu achar uma coisa bonitinha para colocar aqui, para ilustrar a minha cidade natal, que eu tanto amo, que é a cidade de Ponte Nova. Tá aqui, ó, uma ilustração muito conhecida da cidade de Ponte Nova. Eu vou ver até aqui de quem que é a foto. As fotos em Ponte Nova costumam ser do Léo Moreira, mas como não tem crédito aqui, eu vou só colocar no ar e não vai dar para eu falar, porque depois eu falo que é do Léo Moreira. E não é do Léo Moreira, e eu passo vergonha depois quando o verdadeiro dono da foto. Olha, pessoal, esse pontilhão aí é o símbolo da cidade de Ponte Nova. Eu vou contar para vocês uma experiência de pão de circo que foi a minha primeira experiência na política. Quando eu falo com vocês que eu consigo ver falcatruas na política há muito tempo, é porque eu consigo perceber essas coisas desde novo. Quando eu tinha lá imagino que eram 18 anos de idade, eu tinha um estúdio de gravação de som. Alô, 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 microfone, gravação de som, fone de ouvido, locutores, cantores. Esse estúdio de gravação de som, ele foi contratado para fazer as gravações da campanha do candidato a prefeito Carlos Jardim. Quando o Carlos Jardim foi candidato a prefeito na cidade de Ponte Nova, o candidato à reeleição, na época o Zezé Abdala, ele estava com todo um histórico de coisas feias. Ele estava na situação talvez do Temer. Mas vejam bem, o Carlos Jardim estava fazendo muita proposta de desenvolvimento econômico, geração de empregos, e a disputa estava bem equilibrada. E lá em Ponte Nova tem um estrategista político que eu sempre fui muito fã dele. Nessa campanha, inclusive, ele estava do lado oposto. Eu não era estrategista, eu era só o cara que gravava o som, mas eu observava as coisas acontecendo. E o Dias, que era o estrategista político do Zezé Abdala, que eu considero um gênio na estratégia política, talvez tenha sido um dos meus inspiradores para eu começar a prestar atenção em como funcionam as estratégias, ele fez uma coisa fantástica. Olha, enquanto a campanha do Carlos Jardim estava usando assim, todo um diálogo, uma comunicação para explicar geração de emprego, distrito industrial, a prefeitura tem que gerar condições. Eu lembro como se fosse hoje de uma gravação que o Carlos Jardim fez no estúdio, que ele falou, olha, a prefeitura, embora não seja aquela que deva empregar mais, ela é aquela que tem a obrigação de criar condições para que haja empregos. Olha que coisa bonita. O outro lado estava fazendo críticas ao Carlos Jardim, falando que o carro dele era uma furreca, falando essas coisas assim, bem Bolsonaro nos dias de hoje. Eu pensava, gente, mas que campanha ridícula é essa campanha do Zezé Abdala? Tá falando do
carro do Carlos Jardim, olha, isso eu tinha meus 18 anos, tem muito tempo, quase a idade da pedra lascada. E veja bem, o Carlos Jardim, ele estava praticamente equilibrado, possibilidade de ganhar as eleições, e aí veio a super estratégia do Marco Dias, estrategista do Zezé Abdala. Eles pagaram 200 pessoas dentro de Ponte Nova para espalharem o boato de que se o Zezé Abdala vencesse na cidade de Ponte Nova, a gente ia ter harmonia do samba no carnaval. Olha, gente, eu vou repetir essa história para vocês. Eu estava lá e eu falei, esse cara, apesar de ser um porque venceu as eleições com essa palhaçada, ele é um gênio. Hoje eu falo, olha, um dos grandes inspiradores da minha capacidade de percepção política é o Marco Dias, porque ele me fez passar por isso quando eu tinha 18 anos. Ele me fez passar por isso na época, na idade que hoje os eleitores do Bolsonaro são doutorados em tudo. Naquela época eu estava começando a aprender tecnologia de som e começando a prestar atenção na política. Enquanto Carlos Jardim, que foi derrotado, estava pelejando para explicar a importância de geração de empregos, a importância de distrito industrial numa cidade pequena, a importância de valorização do professor, a campanha do Marco Dias, ela pagou as pessoas para espalharem o boato de que a gente teria um show de samba no carnaval do próximo ano. E ele ganhou por causa disso. Ele virou de forma, assim, extraordinária por causa disso. E aí eu falo com vocês, e eu volto no início da conversa. Imaginem que a gente tem uma situação em que um prefeito foi derrotado prometendo emprego, distrito industrial, prometendo coisas boas. E o outro prefeito ganhou prometendo show de samba no carnaval. Qual que é a tendência natural dos próximos prefeitos da cidade de Ponte Nova? Eu estou falando da minha região e estou falando de uma situação que eu vivi. A tendência natural dos próximos prefeitos da cidade de Ponte Nova é oferecerem para a população não condições de crescimento, mas a política do pão e circo. Isso é a tendência natural. Por quê? Porque a sociedade respondeu melhor a uma proposta de harmonia do samba do carnaval do que é uma proposta de distrito industrial, geração de empregos, valorização dos professores. Isso é uma coisa que eu vivi aos 18 anos de idade. Aí quando a gente vem para a situação do Ciro Gomes, né, que é a questão aqui das pessoas estarem revoltadas achando que eu estou protegendo o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, estou passando pano na situação do Ciro Gomes, eu pergunto para vocês, qual que é o ponto de vista do Ciro Gomes depois de todo um trabalho? O Ciro Gomes fez todo um trabalho para tentar conscientizar a sociedade brasileira do que o Brasil precisava para retomar o crescimento, né? O Ciro Gomes fez palestras, fez transmissões, trabalhou de uma forma muito sincronizada com a juventude, trabalhou de uma forma muito sincronizada com a esquerda, para tentar conscientizar o povo de que ele sabia o que era necessário para uma retomada do conhecimento. Ele mostrou experiência, preparação política, preparação técnica. Se ele era o direita disfarçado, eu não estou entrando em questão a respeito disso. Tem gente que acha isso. Não estou entrando em questão a respeito disso. Se o Ciro Gomes, depois de ter tentado tudo isso, ele não conseguiu chegar nem ao segundo turno, vocês acham que faz sentido o Ciro Gomes continuar julgando com essas cartas? Vocês acham que faz sentido o Ciro Gomes continuar tentando chegar ao poder através da coerência? A ele, como qualquer outro político do Brasil, vai apelar para aquilo que o povo está consumindo. Sensacionalismo e imbecilidade. Então, o Ciro Gomes, nesse momento, ele já percebe uma possibilidade muito grande do fracasso do governo Bolsonaro e, com essa possibilidade do fracasso do governo Bolsonaro, o Ciro Gomes começa a se adaptar e a mover um pouco para centro-direita. Lógico, ele não precisa ser extrema-direita. Ele pode ser centro-direita para não se contradizer. Mas não duvidem, se for mais interessante para ele chegar ao poder, ele e qualquer outro político, eles vão para a direita, porque é mais ou menos assim. Você está oferecendo um produto para um público de determinada comunidade. Aquela determinada comunidade escolheu consumir aquele produto. Se você tentar vender algum produto que não tenha mercado, você não vai vender, pronto. Simples assim. Você não vai vender e pronto. Esse é o ponto mais importante hoje.
tentar vender algum produto que não tenha mercado, estou descobrindo aqui para ter certeza que não vai dar mais problema no som. Deixa eu ler aqui o superchat da Célia Regina Story. Muito obrigado, Célia Regina Story está aqui pelo canal Leonardo Stoppa. Ela fala: Léo, estive lendo uma reportagem de um francês, Thierry Meissan, onde ele diz que está em marcha o processo para a guerra contra a Venezuela, pois estão em jogo forças enormes e que é muito difícil parar essas forças. Olha, Célia Regina Story, o ponto de vista que eu tenho como comentarista é que a Venezuela, infelizmente, ela tomou o local dos países árabes, porque, veja bem, a Venezuela tem um estoque muito grande de petróleo, a energia é talvez o fator de produção mais importante para os próximos anos. Os Estados Unidos já estão começando... O brasileiro pensa que o petróleo não tem valor. Lá no norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, esses países são tão frios que eles precisam de energia para aquecer as casas. Então são coisas até difíceis do brasileiro entender. Eu fiz umas filmagens quando eu estava trabalhando com inspeção de eletricidade e engenharia lá na Inglaterra. Existem aquecedores em determinados locais que eles são do tamanho de um carro. Só um aquecedor. Quem conhece um aquecedor a gás, conhece aquele aquecedor a gás quadradinho, bonitinho assim? Lá na Inglaterra existem os aquecedores que são utilizados para o prédio inteiro, que são aquecedores gigantes, e são 3 de uma vez. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês isso. Quem não for assinante ainda do canal do Técnico Brasil, eu quero trazer tudo sobre tecnologia lá. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o eleitor do Bolsonaro, quando a gente fala sobre essa questão da Venezuela estar sofrendo esse golpe por causa do petróleo, ele pensa que a era do petróleo está acabando. O eleitor do Bolsonaro é o mesmo que falou que o Brasil tinha o pré-sal, mas o pré-sal não valia nada, porque a era do petróleo acabou. E não é bem assim. Esses países do norte, eles precisam do petróleo, eles precisam de energia para aquecer as casas. Então, lá na Inglaterra, eu trabalhei em 2 locais com essa empresa de inspeção, que foi em Jersey, que é uma ilha, e na Inglaterra, também, obviamente, está numa ilha, mas é muito mais infraestrutura. Na Inglaterra, existe um sistema de canalização de gás, que é isso que está começando a acontecer nas capitais brasileiras. Lá, o sistema de canalização de gás, ele funciona praticamente em todo o Reino Unido, e os prédios recebem esse gás, e quando tem uma interrupção de gás, é um caos, pessoal, porque o pessoal precisa desse gás para aquecer a casa, é para não morrer. Não é um gazinho ali para poder andar de carro, não é petróleo para andar de carro, não, é petróleo para manter a vida. No Canadá nem se fala. Quando a gente pensa em ilhas como Jersey, eles têm óleo combustível, então eles têm os aquecedores, só que esses aquecedores usam óleo. Então, quando uma pessoa, em especial o eleitor do Bolsonaro, acha que o petróleo é uma coisa exclusivamente utilizada nos carros, né? O brasileiro acha isso, né? Petróleo, gasolina tão caro. O cara não consegue entender que se o Brasil tivesse mantido o petróleo como seu, o Brasil teria um trunfo, né? O Brasil e a Venezuela, pessoal, se eles tivessem condições de manter o petróleo como sendo deles, nos próximos anos eles iam se desenvolver demais, porque eles iam conseguir vender o petróleo a alto preço. Aí entendam o que está acontecendo. No momento em que o Brasil, a Venezuela e os outros países subdesenvolvidos poderiam aproveitar-se do livre mercado para se enriquecer, eles estão sendo invadidos e a riqueza deles está sendo retirada. E é nesse momento que eu faço uma crítica a essas pessoas que fazem defesas ferrenhas ao livre mercado. Toda vez que um país subdesenvolvido vai aproveitar do livre mercado, né? Toda vez que um país menor em termos econômicos vai fazer proveito do tão maravilhoso livre mercado, o que acontece é que os países mais poderosos usam formas de distorcer o mercado e através da distorção do mercado eles conseguem julgar esses países lá embaixo e tomar o que esses países têm. A Venezuela a gente pode analisar sim que tem muitas forças, mas essas forças são de vários lados. Claro que existe a possibilidade de uma guerra entre Brasil e Venezuela ser mantida aí, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Mas eu acho que uma guerra nessa altura do campeonato, quando o povo está sabendo o que está acontecendo, ela vai ser muito danosa para os governos. Então eu acho que dificilmente, a minha opinião, uma opinião superficial,
é que essa guerra não aconteceria. Mas é lógico, a opinião do Thierry também é uma opinião sobre esse aspecto, né, da necessidade de energia. Muita coisa está em jogo, em especial essa questão do domínio da energia no futuro. Quem que vai ter domínio sobre a energia no futuro? Energia é vida. Quem tiver domínio sobre o petróleo da Venezuela e sobre o petróleo do Brasil, que foram os estoques os maiores estoques, né, a gente pode considerar que estão aqui, quem tiver controle sobre isso, tem controle sobre a vida do norte, é muita grana que está envolvida. Então, assim que eles conseguirem tomar o petróleo da Venezuela, já tomaram o brasileiro, aí eles não precisam mais manter o preço artificialmente baixo. Aí o preço do petróleo vai subir absurdamente, né? E aí o que a gente vendeu por mixaria passa a ter valor. Isso aí que é. E eles estão tentando correr, tá, Célia Regina? Até isso é até importante. O motivo dessa corrida para resolver a coisa mais rápido possível é porque eles estão mantendo esse petróleo artificialmente preço baixo e está cada vez mais difícil para eles conseguirem manter o preço artificialmente baixo. Então eles estão realmente desesperados para conseguir derrubar o governo na Venezuela para conseguir a partir daí subir o preço do petróleo. Deixa eu agradecer Hélio Ribeiro. Léo, fiz uma pesquisa no Lattes do Marcos Pontes, fiquei assustado o quanto charlatão ele é. Não tem nenhum artigo científico publicado. É impressionante. Contudo, do governo Bozo é fake. Estamos voltando à Idade Média. O legal, Hélio Ribeiro, a respeito do Lattes do Pontes é o seguinte. Quando eu falei sobre ter sido uma escolha fundamentada simplesmente no apoio político, né, o Marcos Pontes apoiou o Bolsonaro, aí os bolsominions começaram a divulgar o currículo dele. E o currículo dele talvez seja o maior currículo da humanidade, porque foi um currículo que demora coisa aí de 2 horas para ler. E eu fiquei pensando qual que é a pertinência, né, de ficar colocando curso de paraquedista, ficar colocando esse monte de coisa. Eu acho, né, que todo currículo deve ser fundamentado. Igual você falou, você vê o Lattes lá, tem que ter um artigo. Se alguém procurar meu Lattes, se qualquer pessoa procurar meu Lattes, vai ver que eu tenho uma quantidade não usual de cursos, né? Eu tenho mais cursos do que a média. Mas se vocês procurarem os meus artigos, eles estão absolutamente todos no LinkedIn. Então, eu gostaria até de convidar, se vocês tiverem paciência e vontade de ler o que eu fiz durante os cursos universitários que eu cursei, os meus artigos estão lá. E vocês vão ver que no curso de economia, o meu trabalho final de economia fala sobre uma expectativa do que será o fim do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no mercado brasileiro. No curso de Relações Internacionais em Ciências Políticas, eu falei sobre a soberania ameaçada por redes sociais. Então, ou seja, são coisas que eu falo constantemente, que eu gosto de falar. Meu curso de Engenharia Ambiental, eu fiz um trabalho falando sobre a questão da substituição de hidrelétricas por termoelétricas como sendo um prejuízo para a sociedade brasileira. Já no meu curso de Engenharia de Produção, eu fiz uma proposta da utilização da iluminação LED em conjunto com, esse foi até publicado, em conjunto com a iluminação solar de uma forma automatizada para diminuir o consumo de energia. Eu até falo que se a gente consegue diminuir o consumo de energia a nível industrial, a gente consegue com isso diminuir o valor da energia em todo o país. Enfim, absolutamente tudo que eu estudei, vocês vão conseguir encontrar lá os meus artigos. E lógico, né, eu também tenho os registros nos conselhos. Eu resolvi fazer os registros nos conselhos exatamente para evitar essa possibilidade de crítica, né? Então eu fiz o registro no CREA, fiz o registro no Conselho de Administração. Mas quando eu vi o currículo do Pontes, eu falei, pô, o cara é um cara aí que só para escrever o currículo dele gasta mês, né? Que é gigantesco. Muito obrigado, Marlene Hellman, de Bona Sartor. Léo, lembra que a Haddad prometeu em campanha que ganhasse menos de R$5.000 não pagaria imposto de renda? Bozo, invejoso, prometeu também. Precisamos cobrar isso. Eu não vou esquecer. No momento em que Isso é interessante, porque hoje é hora da gente rir da cara do eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma proposta, o Paulo Guedes fez uma proposta de unificação dos impostos. A unificação dos impostos é todo mundo pagar a mesma quantidade. Ele está começando a caminhar nessa direção. Já reduziu os impostos dos mais ricos e colocou o IOF, mexeu no IOF, ou seja, está começando a diminuir impostos que são exclusivos dos ricos
e está começando a aumentar impostos que são comuns a quase todas as pessoas. E aí vem o Mourão e fala, me parece que o Mourão falou que não, que ia só a partir de 5 salários, e ainda falou que ia ter 13º no Bolsa Família. Eu falei, não, gente, isso é incompatível, não dá para agradar 2 senhores, ou ele agrada o povo, ou ele agrada o mercado. E aí agora o povo não tem como falar, né, porque o povo já votou, a utilidade do povo para o Bolsonaro era votar, só que agora o Bolsonaro ainda tem a necessidade do apoio dessa população. Então pode ser que por causa dessa necessidade de apoio, o Bolsonaro continue aí sendo um cara obediente, sendo um cara mais, digamos que, conectado com o povo, porque senão ele pode cair, imagino eu. Muito obrigado, Marlene Hellman, de Bona Sartor. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações hoje e queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal Leonardo Estopa, mas se inscrevam também no canal do Estopa. Na descrição do Facebook, quem tiver no Facebook, pessoal, tem escrito assim, inscreva-se nesse canal, o canal Leonardo Estopa, inscreva-se também no canal do Estopa, se inscreva, por favor, para que vocês recebam as notificações. Eu queria agradecer muitas pessoas que estão assistindo aqui pelo canal do Estopa e queria lembrar vocês que, para que o canal Leonardo Estopa perca essa limitação de enviar as notificações, eu preciso diminuir o tempo de live, porque as notificações são proporcionais ao tempo de live. É por isso que eu estou convidando vocês para irem para o canal do Estopa. O que eu vou fazer dentro do canal do Estopa? Eu vou fazer lives adoidado, mas no canal Leonardo Estopa eu vou enviar vídeos. Eu voltei a fazer os vídeos curtos e eu preciso realmente que o canal esteja mais ou menos capaz de enviar notificações. Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, passem para o canal do Estopa nesse momento. Tem um robozinho aí mandando constantemente o link do canal do Estopa. Então, na hora que vocês verem aí o sei lá o que, Bolt, como é que chama mesmo? É alguma coisa Bolt mandando o link do canal do Estopa. Eu gostaria de pedir vocês que se inscrevam no canal do Estopa. E eu queria pedir vocês que na hora que eu desligar essa reprise, quando eu desligar a reprise no canal Leonardo Estopa, que vocês continuem assistindo e participando pelo canal do Estopa. Essa reprise, ela vai acontecer uma vez no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. Já na segunda vez, ela vai ficar exclusivamente no canal do Estopa. Então, se você estiver assistindo e já for aí, vamos pensar aqui, se for próximo de 1h30 da manhã, essa reprise vai ser desligada no canal Leonardo Estopa, vai ficar exclusivamente no canal do Estopa. Então, passem, por favor, para o canal do Estopa e continuem o bate-papo pelo canal do Estopa. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã. E peço para vocês, por favor, me ajudem compartilhando os vídeos curtos, que eu voltei a fazer os vídeos curtos. Então, até daqui a pouco no programa Léo ao Quadrado, pela TV 247.